Olá, alunos! Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de sistemas humanos. Hoje nós vamos falar de um sistema muito importante, que é o sistema urinário, né? Aquele que vai dar origem à urina, né? Também chamado de sistema excretor. Bom, por que ele é muito importante? Ele é o que vai regular a quantidade de água e de sais minerais no nosso corpo, né? Então a gente chama isso de controle de mecanismos homeostático do animal, né? Por quê? Porque controlando a quantidade de água e de sais minerais, eu também estou auxiliando no controle da homeostase, que é o equilíbrio, né? Que o ser vivo tem que ter em relação ao meio, tá? E ele consegue manter essa homeostase por meio da excreção. O que é excreção? É a eliminação de substâncias que não vão mais ser úteis para o ser humano, ok? Com isso, como eu acabei de dizer, controla a quantidade de sais, de água e de excretas nitrogenadas. Então, vamos entender agora o que são essas excretas nitrogenadas. Pediria agora o máximo de atenção, porque isso é muito comum cair em vestibular, ok? Então, suponhamos que você acabou de comer uma carne, né? A carne é um alimento rico em proteína. Quem assistiu a aula de sistema digestório sabe que a proteína lá no nosso estômago ela vai ser digerida. O que é digerir a proteína? Essa proteína ela vai ser quebrada. Quando a proteína ela é quebrada, ela libera os famosos aminoácidos, ok? Então, a proteína ela é formada pela união de aminoácidos. Ela é digerida e na digestão, então, ela vai liberar aminoácidos. Esses aminoácidos, eles vão seguir dois caminhos. Ou eles vão para a célula, né? Vão para o sistema circulatório, vão ser absorvidos pelo nosso corpo. Ou alguns aminoácidos, eles vão ser eliminados, tá? Que vai sair nas nossas excretas. Bom, como que acontece o que acontece com esse aminoácido que vai ser eliminado, ou seja, que não vai ser aproveitado pelo corpo? A gente fala que ele vai sofrer uma desaminação. O que é isso? Para ele começar a ser eliminado, ele tem que liberar uma moléculazinha chamada NH2, que é amina. Então, desaminação é a liberação dessa amina. Quando o nosso corpo consegue tirar essa amina do aminoácido, essa amina ela é transformada em amônia, tá? Então, o que acontece? Toda liberação de aminoácido, né, todo aminoácido que precisa ser excretado, né, eliminado do nosso corpo, libera amônia. E qual que é o grande problema da amônia? A amônia é altamente tóxica. Então, a gente não pode acumular amônia no nosso corpo, tá? Nosso que eu digo de todo ser vivo, tá? Ao mesmo tempo que ela é tóxica, ela precisa de muita água, ela é altamente solúvel em água. Então, nós temos um problema, né? Essa amônia, ela precisa ser liberada rapidamente. Quem que vai conseguir liberar essa amônia rapidamente? O ser vivo que está na água, né? Mas nós estamos no ambiente terrestre. A gente consegue a qualquer momento liberar a amônia? Não, nós temos que ir ao banheiro. E só que ao mesmo tempo que a gente não faz xixi toda hora, né? Essa amônia está no nosso corpo. Então, para ela não ser tóxica, o nosso corpo transforma ela em outros produtos que são menos tóxicos e menos solúveis em água. Então, essa amônia, ela vai sofrer um processo de transformação, ou ela vai ser transformada em ureia, ou ela vai ser transformada em ácido úrico, tá? Por quê? Porque a ureia e o ácido úrico são moléculas menos tóxicas para o corpo. Concluindo,
todo e qualquer ser vivo, né? Quando ele vai eliminar o seu aminoácido do corpo, esse aminoácido ele tem que sofrer um processo chamado desaminação, que é a liberação da amina. Essa liberação da amina produz amônia. A amônia ou ela tem que ser rapidamente liberada, porque ela é altamente tóxica, ou quando o ser vivo não consegue fazer xixi toda hora, né, eliminar essa excreta toda hora, essa amônia ela tem que ser transformada em um composto menos tóxico, que é ou é a ureia ou é o ácido úrico. Com isso, nós podemos definir 3 tipos de organismos. O organismo que vai liberar amônia, que são os amoniotélicos, o organismo, o ser vivo, que vai liberar ureia, que é o ureotélico, e o ser vivo que vai liberar ácido úrico, que é o uricotélico. E uma coisa muito importante, né, que se ele vai liberar amônia ou ureia ou ácido úrico, isso está relacionado com o ambiente que ele vive, como eu acabei de dizer da amônia, tá? Então, o tipo de excreta nitrogenada porque tem nitrogênio, veja só a amônia, né? Ela vai estar relacionado aonde ele vive. E aqui tem um resuminho, né? Então, vejam só. Quem libera amônia são os amoniotélicos e vivem em ambientes aquáticos. Quem são principalmente? Os peixes ósseos e os invertebrados, menos os insetos. Por quê? O inseto ele vai liberar ácido úrico, ok? A ureia, ela tem uma toxicidade moderada entre a amônia e o ácido úrico, tem uma solubilidade em água intermediária entre a amônia e o ácido úrico. Geralmente, são seres vivos que estão no ambiente terrestre úmido, ok? Como os anfíbios, nós mamíferos liberamos a ureia e os peixes cartilaginosos, e somos chamados de ureotélicos. E o ser vivo que libera ácido úrico são os uricotéricos, répteis, aves e insetos, e sempre vivem em ambientes mais secos. O ácido úrico é aquele famoso cocô de passarinho, né? Aquele produto, por isso que falam que queima o carro, né? Porque, na verdade, quando a ave libera aquele ácido, as fezes, que é o xixi junto, né? Xixi e cocô junto, ela está liberando o ácido úrico. Bom, então vamos voltar para o ser humano. Então, nós somos ureotélicos, tá? Eu queria então que vocês primeiro entendessem o sistema urinário. Então, via de regra, nós somos compostos por 2 rins, né? Um direito e outro esquerdo. Ana, tem gente que nasce com um rim só? Sim, tem gente que nasce com um rim só. Em cima de cada um desses rins, eu gostaria que vocês vissem essa parte amarelada aqui, que é uma glândula importantíssima, que é a glândula da suprarrenal. Nós vamos ver mais no final da aula. A glândula suprarrenal também é chamada de glândula adrenal, ok? No rim, então, tá descendo a veia cava, que ela vai desembocar lá no coração, a veia cava inferior, porque tá indo para baixo, ok? E aqui em vermelho nós temos a aorta, né? Que ela sai do coração. E eu queria que vocês vissem essa parte aqui, o ureter. O que é o ureter? É a mangueirinha que liga o rim na bexiga, tá? A bexiga é o órgão que vai acumular a urina. E a uretra é uma mangueirinha que vai liberar o xixi, a urina para o meio. Não confundam o ureter com uretra, tá ok? A uretra é o canal entre a bexiga e o meio externo. O ureter é o canal entre o rim e a bexiga. Então, a urina ela é produzida no rim e por meio do ureter ela vai ser acumulada na bexiga, tá bom? Então, nós temos, via de regra, 2 rins. Então, eles estão relacionados aqui, esqueci de um M, né, com a excreção, ou seja, liberação de substâncias que não são mais úteis para nós, e com a osmorregulação, ou seja, o controle de água e sais minerais no nosso corpo, tá? Se a gente for fazer um corte no rim, olha nessa figura aqui da direita,
se nós formos fazer um corte no rim, nós vamos ver que os nossos rins são feitos de unidades chamadas de néfrons. Cada rim tem cerca de 1 milhão de néfrons. Toda essa parte amarelada que vocês estão vendo aqui, ó, tô fazendo um caminho aqui, ó, vermelho. Essa parte toda que vocês estão vendo é o néfron, tá? O néfron, esse 1 milhão de néfron, eles vão convergir por ducto coletor, tá? E o ducto coletor vai cair no ureter e do ureter na bexiga, certo? Bom, então vamos estudar aí a unidade que vai fazer o nosso xixi, né? A unidade excretora do rim são os néfrons, né? Ou seja, o rim é composto de néfrons. Esse desenho mostra um néfron completo. Então, vamos lá. A cada néfron chega uma arteríola aferente, tá? Então, vejam a seta. O sangue chega aqui pela arteríola aferente. Aí nós temos uma ramificação da arteríola que é chamada de glomérulo, tá? Esse glomérulo, ele fica numa estrutura alaranjada chamada cápsula de Bowman, mas vamos acompanhar o vaso sanguíneo, né? Então, arteríola aferente, glomérulo de Malpighi, e aí esse glomérulo se junta e forma a arteríola eferente, tá? Aqui, arteríola eferente. E depois essa arteríola, ela vai percorrer todo o néfron no lado externo, ok? Não esqueçam disso. Bom, e aí, então, o que que acontece? O sangue, ele vem com alta pressão aqui na arteríola aferente e parte dele, parte do plasma, o que que é plasma? Plasma é a parte líquida, né, do sangue. Vamos recordar mais uma vez, quem não assistiu todas as aulas aí postadas, o sangue tem uma parte sólida, que são as células, ou seja, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e também tem as plaquetas. E a parte líquida, deixa eu colocar de azulzinho, a parte líquida, onde estão imersas essas células. Essa parte líquida é chamada de plasma. É difícil escrever com esse negócio aqui, tá? Plasma. Então, o que que acontece? Desisto de escrever. Com a entrada forte, né, com a pressão forte do sangue, o plasma extravasa para dentro da cápsula de Bowman, tá? E esse plasma que é extravasado, que é ele que vai ser filtrado, ok? Ele é chamado de filtrado glomerular. Então, o filtrado glomerular é o plasma que entrou no néfron, ok? E eu já estou adiantando o que o plasma que entra no néfron, ele difere do plasma nosso, normal, né, do sangue. Não tem proteína, tá? Isso já é questão de vestibular, ok? Então, o plasma que entra no néfron, ele não tem proteína, ok? Porque a proteína é muito grande e não consegue passar para a cápsula de Bowman. Então, vamos de novo. Arteríola aferente, glomérulo, arteríola eferente. Mas o glomérulo, ele se encaixa na cápsula de Bowman. Na cápsula de Bowman parte o túbulo contornado proximal de verde aqui que vocês estão vendo. Ops, estão vendo aqui o túbulo proximal. Depois vem a alça de Henle, tá? E depois vem o túbulo contornado distal, túbulo distal. Glomérulo e cápsula de Bowman, vejo que eles estão com um retângulo vermelho, eles são chamados de corpúsculo renal. Túbulo proximal, alça de Henle e túbulo distal são chamados de túbulo néfrico, ok?
E para finalizar essa parte, as arteríolas aferentes levam sangue arterial rico em ureia para ser filtrado no néfron, ou seja, para a ureia ser eliminada. Bom, e aqui então é mais um resuminho aí do néfron, ok? Para vocês estudarem. Agora a gente vai falar sobre a formação da urina. A formação da urina, ela envolve 3 processos que eu já dei uma adiantada para vocês, que é a filtração glomerular, que acontece na primeira parte do néfron, tá? A reabsorção e a secreção tubular. Nós vamos ver um por um, tá? Vejam aqui a primeira, né? Em azul, filtração glomerular. Aqui a segunda, reabsorção de substâncias úteis. Parte do que entra sai de novo para o nosso corpo, ele não vai ser eliminado na urina. A gente consegue fazer isso, tá? E eliminação de substâncias que não são úteis. A gente também consegue eliminar aqui, como os antibióticos, por exemplo, né? Que fez já seu efeito e agora a gente precisa eliminar o excesso de antibiótico. É nessa parte aqui do néfron que acontece. E por fim, o ducto coletor, né? Que é onde vai acontecer a maior parte da reabsorção de água, né? Nem toda a água que, aliás, a maior parte da água que entra no néfron, ela é reabsorvida, tá? A gente não perde essa água. Bom, então vamos para a filtração glomerular. Então, a filtração ela ocorre na cápsula de Bowman, que é essa parte em amarelo aqui, né? O sangue arterial, então, ele chega pela arteríola aferente. Vamos seguindo aqui, ó, chega pela arteríola aferente. Ocorre uma pressão sanguínea contra as paredes da cápsula. E aí o plasma que está dentro da arteríola, o plasma, o sangue, né? Ele extravasa e vai para dentro da cápsula de Bowman. Olha as setinhas pretas, né? Dá para ver direitinho, ok? E esse filtrado que está aqui dentro, ele vai conter água, ureia, sais minerais, aminoácidos e glicose. E como eu também já adiantei, porque eu sou muito sem graça, o líquido filtrado tem composição química semelhante à do plasma do sangue, diferindo desse pela ausência de proteína, ok? Então, dentro do néfron não entra proteína. Se entrou proteína, está acontecendo algum problema no rim, beleza? Então, essa é a primeira parte, que é a filtração glomerular. E aí, esse plasma já vai estar aqui dentro e nós vamos para a segunda parte, que é a da reabsorção. Bom, então o que vai acontecer nessa segunda parte da reabsorção, né? Vai voltar para o corpo. Vai voltar para o corpo água, vai voltar para o corpo açúcar, vai voltar para o corpo alguns aminoácidos, tá? E alguns sais. A maior parte da água e das substâncias que estão dissolvidas na água, ela é reabsorvida, ok? Então, a gente não perde na urina, a gente absorve novamente, reabsorve. Aqui nessa parte onde nós vamos formar a urina propriamente dita, ok? A reabsorção de sais, né? Você não deixar eliminar sais, o sal voltar para o seu corpo, o néfron ele consegue por transporte ativo. Vamos lembrar que o transporte ativo ele vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E para isso eu preciso de energia. E na biologia, energia é ATP. Então, o transporte ativo vai contra um gradiente de concentração, ou seja, do menos para o mais concentrado, e tem gasto de energia ativa. Por sua vez, a reabsorção de água é transporte passivo, que é a osmose, né? Ou seja, não tem gasto de energia, tá? A alça de Henle, que é essa alçona aqui que vocês estão vendo para baixo, tá? Tem grande reabsorção de sódio, que é um sal muito importante para a gente, tá? E como parte do sódio vai voltar para o nosso corpo,
aqui dentro do néfron fica menos concentrado, ou seja, porque vai ter menos sal, já que o sal, que o sódio, né, que é um sal, ele está sendo reabsorvido, o que está dentro do néfron vai ficar menos concentrado. E como eu também já adiantei, o ducto coletor é o local que tem maior reabsorção de água. A terceira parte é de secreção tubular. Eu não gosto muito dessa palavra secreção, mas está no livro, né? Eu prefiro excreção, porque não sei se vocês se lembram, secretar é você produzir substâncias que vão ser úteis para o organismo. E aqui nesse momento você está eliminando substâncias indesejáveis, né? Como por exemplo o antibiótico que você já usou e ele está em excesso, ele precisa ser eliminado. Então essa eliminação ativa de excretas, né, de coisas que não vão ser úteis, é a última parte da formação da urina, que eu prefiro que seja chamada de excreção tubular. Bom, alguns dados muito assim, muito interessantes, não importantes, né? Não precisa decorar, claro. Olha que doideira o nosso corpo, né? Em um único dia, a gente filtra cerca de 180 litros de sangue, tá? O volume total de sangue é filtrado cerca de 60 vezes no dia, tá? A gente forma de 1 a 2 litros de urina por dia, tá? E de tudo que entra no néfron, no filtrado glomerular, tá? Cerca de 90 a 95% é reabsorvido. Muito legal, não é? Então, a gente elimina só de 10 a 5% de tudo que entra nos néfrons. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de hormônio. Um dos hormônios mais importantes no sistema excretor, né, na eliminação do sistema, na formação da urina, é o famoso ADH. Né? É famoso porque a gente lembra muito dele quem bebe bebida alcoólica, ok? Nós vamos ver por quê. Bom, o hormônio ADH, na verdade, é uma sigla para hormônio antidiurético, né? Deixa eu... ADH, hormônio antidiurético. Esse hormônio, ele é produzido lá no cérebro, numa parte, olha aqui do lado direito, hipotálamo, tá? E ele vai ser armazenado na glândula mãe nossa, que a gente vai ver lá na nossa última aula, que é a hipófise, tá? A glândula mestra, a glândula chave. Então, vamos supor agora, por exemplo, que eu tô falando igual uma papagaia, eu tô ingerindo menos água, tá? Baixa ingestão de água. Então, o nosso corpo entende que está faltando água no nosso organismo, ok? No nosso corpo. Quando falta água no nosso corpo, o hipotálamo é ativado e aí o hipotálamo fala para a hipófise, para a glândula mãe, liberar o hormônio no sangue. Então, olha que interessante. Produz aqui no hipotálamo, armazena na hipófise e a hipófise libera isso no sangue. Que libera o quê? O antidiurético, tá? E aí esse antidiurético, ele cai no rim. E aí, quando esse ADH chega no rim, ele faz com que o rim absorva bastante água, tá? Ele estimula as aquaporinas. O que são aquaporinas? São as proteínas que estão na membrana dos néfrons que passa água. Então, como esse ADH estimula essas proteínas que têm passagem de água, o nosso néfron, os rins, eles vão absorver mais água. Então, o que acontece? Absorvendo mais água, aumenta a quantidade de água no corpo e reduz o nosso xixi, reduz a diurese. Então, qual que é a função do ADH? Ele reabsorver a água, tá? Então, como ele reabsorve a água que está lá no rim, a urina se torna mais concentrada, tá? O que tem a ver o álcool? Quando a gente bebe uma bebida alcoólica, o álcool inibe a liberação de ADH. Então, como não vai ter liberação de ADH,
mais a água vai passar para o nosso xixi. Não vai ter reabsorção de água, vai ser baixíssimo. Por isso, quem bebe álcool vai mais no banheiro, libera, faz mais xixi, ok? Bom, uma doença relacionada ao ADH é a chamada diabetes insípidos, tá? Não confundam com a diabetes da insulina, não é diabetes da insulina, diabetes insípidos, tá bom? Bom, o que é um indivíduo normal? Como a gente viu, um indivíduo normal, a glândula mestre, a hipófise, também chamada de pituitária, né? Ela vai liberar o ADH, né? E para os rins, e o rim ele vai reabsorver mais água e vai ter uma urina concentrada. O que acontece com o indivíduo que tem diabetes insípidos? A glândula mestre, ela não produz uma quantidade suficiente de ADH. Então, a quantidade de antidiurético que essa pessoa produz, ela é menor. Como ela tem baixa quantidade de hormônio, o que vai acontecer? Os rins não vão conseguir reabsorver muita água. Então, a urina vai ficar mais diluída, né? A pessoa vai mais no banheiro, ele perde muito mais água do que um indivíduo normal. Isso é a diabetes insípidos. Bom, um outro hormônio muito importante, mas que agora não é produzido lá no cérebro, é produzido pertinho do rim, na glândula em cima, que eu já falei para vocês lá no começo da aula, né? Esse hormônio é produzido na suprarrenal ou adrenal, é um hormônio chamado de aldosterona, ok? Então, ele é produzido nas glândulas adrenais e ele vai auxiliar também no equilíbrio da água e de sais do corpo. Quase todos esses hormônios ou vão atuar na reabsorção de sais ou na de água, ok? No ADH, ele controla a água, tá? E aqui né, o aldosterona, você vai ver que ele vai controlar a quantidade de sódio, tá bom? Então, o que acontece? A quantidade de sódio, de cloro, né? Íon sódio, cloreto, íons potássio, né? Eles são importantíssimos para regular, por exemplo, a pressão arterial. Se a nossa pressão está alta, se a nossa pressão está baixa. Isso, grande parte da nossa pressão é devido ao equilíbrio desses sais e da quantidade de água que circulam no nosso sangue, tá? Por algum motivo, suponhamos que o nível de sódio no sangue diminua. Então, ou seja, tem menos sódio do que deveria ter no sangue. Quando tem menos sódio no sangue do que deveria ter, esse nível ele estimula a adrenal. Fala, olha, adrenal, tem pouco sódio no sangue, tem pouco sódio no sangue. E aí a adrenal libera a aldosterona. E a aldosterona, sendo o hormônio, vai atuar no rim. E aí o rim vai começar a reabsorver, falta um Azinho aqui, vai reabsorver mais o sódio, tá? Toda vez que eu absorvo muito sal, tem reabsorção de água, né? Lembrando que uma concentração de sais faz com que haja o quê? Com que a água venha junto, beleza? Como tem reabsorção de sais, aumenta a quantidade de sódio no sangue, e se aumenta a quantidade do sangue, vai aumentar a quantidade de água, porque junto com a concentração de sal, vem a quantidade de água por osmose. Bom, uma outra parte da regulação do rim é um hormônio que agora ele é produzido no coração. Então, olha só, o ADH ele é produzido lá na hipófise, na glândula mestre, a aldosterona na adrenal e o FNA é produzido no coração, tá? O FNA é a sigla de peptídeo natriurético atrial, tá? E ele vai de modo contrário à aldosterona, tá? Então, ele vai aumentar a excreção, ou seja, a eliminação de sódio de água. Enquanto a aldosterona reabsorve sódio e água, o FNA ele vai liberar, ele vai excretar mais sódio e água. Como que isso acontece? Então, imagina que um indivíduo está com uma pressão alta, então aumento da pressão do sangue no átrio. Então, ele está com pressão alta, né?
E aí, como ele está com pressão alta, o coração é estimulado a produzir o hormônio FNA. E esse hormônio vai atuar no rim. E aí, no rim, o que esse hormônio vai fazer? Vai aumentar o calibre da artéria aferente, ou seja, vai entrar mais sangue no néfron e vai diminuir o calibre da arteríola eferente para dificultar o sangue sair. Como vai vir mais sangue para os rins, para o néfron, vai aumentar a quantidade de plasma que entra nos néfrons para filtrar. Então, aumenta a filtração dos néfrons. Se aumenta a filtração dos néfrons, vai aumentar a saída de sódio e de água, porque mais filtrado vai passar, mais sódio e mais água vão ser eliminados. Mais sódio e mais água sendo eliminados, vai aumentar o volume da urina. Aumentando o volume da urina, eu diminuo a pressão sanguínea e o equilíbrio é restabelecido. Vejam que isso é um caso de feedback negativo. Quem já assistiu a aula de homeostase vai saber o que é o feedback negativo, tá? Bom, agora a gente vai voltar a falar um pouquinho da liberação dos aminoácidos, né, da digestão, da excreção deles, porque a gente vai falar do ciclo da ornitina. Nós vamos falar bem rapidamente. Eu coloquei aqui só para vocês dizerem que não viram, ok? Que é o ciclo da ornitina ou da ureia, tá? O que é o ciclo da ornitina ou da ureia? É o ciclo no qual vai ser produzida a ureia, a partir da digestão, da excreção dos aminoácidos. Então, vamos lá. Nós ingerimos proteína. Essa proteína ela foi quebrada em moléculas menores, que são os peptídeos, e os peptídeos são quebrados em moléculas menores, chamadas aminoácidos. Esses aminoácidos eles vão ser reabsorvidos pelo nosso corpo e vão formar outras proteínas, ou eles têm que ser degradados, têm que ser eliminados num processo chamado de desaminação, lá no início da nossa aula. O que é desaminar? É remover o grupo amina, né, que contém nitrogênio, ou seja, liberar NH2. Para liberar o nitrogênio, essa amina vai ser transformada em amônia. E lembra então que a amônia a gente não pode tê-la por muito tempo no nosso corpo, porque ela é altamente tóxica. Então, essa amônia vai passar pelo tal do ciclo da ornitina, tá? E o ciclo da ornitina vai transformar a amônia em ureia. Lembra que o ser humano é ureotélico, ou seja, elimina ureia. Bom, aonde que acontece, né, o ciclo da ornitina, o ciclo da ureia? Acontece no fígado, ok? Então, é no fígado que é produzida a ureia. As células do fígado são chamadas de hepatócitos, então acontece nas células do fígado. Em que lugar? Uma parte vai acontecer na mitocôndria e outra parte no citoplasma. Não é o objetivo da aula de hoje explicar todo esse ciclo, tá? Então, eu só queria que vocês dessem uma olhada que entra amônia, aqui está na forma de íon amônio, ok? Mas suponhamos que é amônia. Essa amônia com gás carbônico vai reagir lá na mitocôndria, vai passar por um ciclo de várias substâncias, de várias moléculas, de tal forma que quando se passa por esse ciclo, produz a ureia. Esse é o ciclo da ureia, ok? Ocorre no fígado, parte na mitocôndria e parte no citoplasma. Para formar a ureia, o corpo usa muita energia. Para vocês terem uma ideia, uma molécula de ureia produzida precisa de 4 ATPs. Isso é muito, imagina, uma molécula de ureia. Então vejam que a produção de ureia é extremamente energética para o nosso corpo. Bom, eu quero fazer um parênteses aqui, né? Que agora a gente até agora estudou os sistemas humanos. E eu queria falar um pouquinho sobre a osmorregulação, ou seja, o que é a osmorregulação? O controle de água e de sais minerais, mas para os peixes. Por quê? Porque o controle de água e sais minerais do peixe de água doce, do peixe ósseo marinho e do peixe cartilaginoso marinho são diferentes, ok? Então, nós vamos agora falar só um pouquinho dessa osmorregulação em peixes, que é importante. Bom, primeira coisa,
peixe de água doce, ele é hipertônico em relação ao meio. O que significa, Ana, ser hipertônico? Vamos voltar lá no primeiro ano. Hipertônico em relação ao meio significa que tem mais sal dentro do peixe do que fora do peixe, porque é água doce. Então, tem mais concentração de sal dentro do peixe do que fora do peixe, ok? Por ter mais concentração dentro do que fora, a água tende a entrar, porque a água por osmose vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E se o peixe deixar entrar água, entrar água, entrar água, entrar água, o peixe vai explodir, não é verdade? Então, como que eles fazem para eliminar esse excesso de água? Então, eles utilizam seus próprios néfrons, tá? Só que nós temos... e com isso, antes de eu falar, como eles vão normalmente absorvendo água, a urina deles sempre vai ser diluída e abundante, tá? Só que lembra que eu falei para vocês que junto com a eliminação de água vem a eliminação de sais, ok? Então, como eles perdem muita água, consequentemente, os peixes de água doce perdem muitos sais. E isso também não é bom para a homeostase do peixe. Então, o que eles fazem? Eles fazem transporte ativo de sais pelas brânquias, tá? Então, o que é transporte ativo? Com gasto de energia. Então, na própria brânquia, lá, olha aqui, a absorção de sais pela brânquia para manter a quantidade de sais constante. Beleza? Esse é o peixe de água doce. Já o peixe marinho, mas o peixe ósseo, ele é hipotônico em relação ao meio. Então, o que significa, Ana, ser hipotônico em relação ao meio? Significa que ele tem menos sal dentro do que fora. Ora, se tem menos sal dentro do que fora, porque aqui fora é água salgada, marinha, o peixe ósseo tende a perder água para o meio, para o mar. Né? E aí ele ia ter um problema, porque ele ia murchar tanto, que ele ia o quê? Ele ia morrer. Para controlar essa perda de água dele para o meio, ele, olha que bonitinho, ele fica com a boca aberta, porque ele absorve a água do mar pela boca. Então, eles ingerem água para repor a perda. Como eles ingerem muita água, quando eles ingerem água, o que vem junto com a água? Vem os sais, né? E aí eles têm que eliminar esse sal, porque muito sal também não é bom. E aí eles eliminam esses sais por onde? Pelas brânquias, ok? Então vejam que é um mecanismo contrário que existe dos peixes ósseos marinhos para os peixes de água doce. Por que eu falei peixes ósseos marinhos? Porque os peixes marinhos cartilaginosos, eles têm uma diferença, tá? Eles, a princípio, eles são hipotônicos, iguais os ósseos. Só que eles têm um mecanismo que eles conseguem ficar isotônicos. O que é ficar isotônico? Ficar com a concentração dentro semelhante de sais, semelhante de fora. Nossa, Ana, como que eles conseguem manter a concentração de sal dentro deles semelhante à da água salgada? Porque eles concentram dois compostos. Eles concentram ureia e concentram o famoso timal, que é o óxido de trilmetilamina, tá? Essas substâncias, elas elevam a concentração do peixe dentro. E como elas elevam a concentração do peixe dentro, faz com que esse peixe seja isotônico. Ou seja, os peixes cartilaginosos, eles não ingerem água, como os peixes ósseos marinhos. Bom, a aula de hoje foi essa, né? Uma aulinha um pouquinho cansativa, né? Eu acho muita informação. Essa aqui é uma questão da segunda fase da Unicamp. Essa aqui para vocês estudarem a segunda fase da FUVEST. E essa também é da segunda fase da FUVEST.